Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda. Capítulo 66. Estrategista. 11 anos atrás. A respiração de Dalinar se condensou enquanto ele se inclinava no parapeito de pedra. Na sala atrás dele, soldados preparavam uma mesa com um mapa. "Olha ali", disse Dalinar, apontando para fora da janela. "Aquele parapeito ali fora." Adolin, agora com 12 anos, quase 13, se inclinou para fora da janela. O exterior da fortaleza de pedra se abaulava ali no segundo andar, o que tornava escalar um desafio, mas a cantaria fornecia uma pegada conveniente na forma de um parapeito bem abaixo da janela. "Estou vendo", disse Adolin. "Ótimo. Agora, fique olhando." Dalinar gesticulou para a sala. Um dos seus guardas puxou uma alavanca e o parapeito de pedra se retraiu para dentro da parede. "Ela se moveu", exclamou Adolin. "Faça de novo." O soldado o atendeu, usando a alavanca para fazer o parapeito sair, depois se retrair novamente. "Legal", disse Adolin. "Tão cheio de energia, como sempre. Se ao menos Dalinar pudesse aproveitá-la no campo de batalha. Não precisaria de fractais para conquistar. "Por que você acha que eles construíram isso?" indagou Dalinar. "Caso pessoas tentem escalar, dá para fazer elas despencarem." "Defesa contra fractários", disse Dalinar, concordando. "Uma queda dessa altura racharia a armadura deles, mas a fortaleza também tem seções internas dos corredores que são estreitas demais para alguém se mover direito com armadura e espada." Dalinar sorriu. Quem ia imaginar que havia tal gema escondida nas terras altas entre Aletikar e Jakeved? Aquela fortaleza solitária forneceria uma boa barreira, caso uma guerra de verdade algum dia explodisse com os vedenos. Ele gesticulou para que Adolin recuasse, então fechou a janela e esfregou as mãos geladas. A câmara era decorada como um chalé de caça, cheia de antigos e esquecidos troféus de Gran Carapaça. Ao lado, um soldado atiçava uma chama na lareira. As batalhas com os vedenos haviam terminado. Embora os últimos combates houvessem sido decepcionantes, ter seu filho com ele foi um absoluto deleite. Adolin não participou da batalha, naturalmente, mas havia se juntado às reuniões táticas. Dalinar de início achou que os generais se irritariam com a presença de uma criança, mas era difícil considerar o pequeno Adolin irritante. Ele era tão sério, tão interessado. Juntos, ele e Adolin foram até alguns dos oficiais menos graduados de Dalinar junto da mesa do mapa. "Agora", disse Dalinar a Adolin, "vamos ver o quanto você andou prestando atenção." "Onde estamos?" Adolin se inclinou para a frente, apontando no mapa. "Esse é o nosso novo forte, que você conquistou para a coroa. Aqui está a velha fronteira, onde costumava ficar. Aqui está a nova fronteira em azul, que nós reconquistamos desses ladrões vedenos. Eles ficaram com nossas terras por 20 anos. "Excelente", disse Dalinar. "Mas não foi meramente terra que conquistamos. Tratados comerciais", disse Adolin. "Esse é o motivo da grande cerimônia que tivemos que fazer. Você e aquele grão-príncipe vedeno, em trajes formais. Nós ganhamos o direito de comprar um monte de coisas baratinho. Sim, mas essa não é a coisa mais importante que ganhemos." Adolin franziu o senho. Cavalos? "Não, filho. A coisa mais importante que ganhamos foi legitimidade. Ao assinar esse novo tratado, o rei vedeno reconheceu Gavilar como o legítimo rei de Aletikar. Não só defendemos nossa fronteira, como evitamos uma guerra maior, já que os vedenos agora reconhecem nosso direito de reinar. E não vão insistir no deles." Adolin assentiu, compreendendo.
Era gratificante ver o quanto era possível conseguir tanto na política quanto no comércio através do assassinato dos soldados do outro lado. Esses últimos anos cheios de escaramuças lembraram a Dalinar seu motivo para viver. Mais que isso, haviam-lhe concedido algo novo. Na juventude, ele havia guerreado, então passado as noites bebendo com seus soldados. Agora ele precisava explicar suas escolhas, vocalizando-as para os ouvidos de um garotinho entusiasmado que tinha perguntas sobre tudo, e que esperava que Dalinar soubesse as respostas. Raios, era um desafio, mas também um prazer. Um grande prazer. Ele não tinha intenção de voltar a uma vida inútil, se acabando em Kholinar, indo a festas e se metendo em brigas nas tavernas. Dalinar sorriu e aceitou uma taça de vinho aquecido, analisando o mapa. Muito embora Adolin estivesse concentrado na região onde estavam combatendo os Vedenos, os olhos de Dalinar foram atraídos para outra área. Ela incluía, escritos a lápis, os números que havia solicitado. Projeções de tropas na fenda. Vim Katieko! Disse Eve, adentrando o recinto, os braços apertados ao peito e tremendo. Eu achava que Aletkar Central era frio. Adolin Kholin, onde está seu casaco? O garoto olhou para baixo, como se estivesse subitamente surpreso por não estar agasalhado. Hã? Ele olhou para Teleb, que apenas sorriu, sacudindo a cabeça. Vá, filho, disse Dalinar. Você tem aulas de geografia hoje. Posso ficar? Não quero deixar você. Ele não estava falando só daquele dia. Estava se aproximando a época em que Adolin ia passar parte do ano em Kholinar, para praticar com os mestres espadachins e receber treinamento formal em diplomacia. Ele passava a maior parte do ano com Dalinar, mas era importante receber algum refinamento na capital. Vá, disse Dalinar. Se prestar atenção na sua lição, amanhã levo você para cavalgar. Adolin suspirou, então fez uma saudação. Ele pulou do seu banco e deu um abraço na mãe. Algo pouco aletiano, mas Dalinar tolerava o comportamento. Então ele saiu pela porta. Eve se aproximou da lareira. Tão frio. O que deu na pessoa que construiu uma fortaleza aqui em cima? Não é tão ruim, replicou Dalinar. Você deveria visitar as terras geladas em uma estação de inverno. Vocês aletianos não compreendem o frio. Seus ossos são congelados. Dalinar grunhiu em resposta. Então se curvou sobre o mapa. Terei que me aproximar pelo sul, marchando pela costa do lago. O rei está mandando uma mensagem via telepena, observou Eve. Está sendo escrita agora. O sotaque dela está sumindo, Dalinar notou distraidamente. Quando ela se sentou em uma cadeira junto ao fogo, se apoiou com a mão direita, a mão segura recolhida modestamente contra a cintura. Ela mantinha seu cabelo loiro preso em tranças aletianas, em vez de deixá-lo cair nos ombros. Ela nunca seria uma grande escriba. Não havia sido treinada na juventude nas artes e nas letras de uma mulher vore. Além disso, não gostava de livros e preferia suas meditações. Mas Eve havia se esforçado muito nos últimos anos e ele estava impressionado. Ela ainda reclamava do fato de ele não ver Renarin com frequência o bastante. O outro filho não servia para a batalha e passava a maior parte do tempo em Kholinar. Eve passava metade do ano com ele. Não, pensou Dalinar, escrevendo um glifo no mapa. A costa é a rota esperada. Então o quê? Um ataque anfíbio através do lago. Precisaria ver se conseguiria obter navios para isso. Uma escriba enfim entrou trazendo a carta do rei e todos, menos Dalinar e Eve, saíram. Evi segurou a carta e hesitou. Você quer se sentar ou? Não, vá em frente. Eve limpou a garganta. Irmão, começava a carta. O tratado está selado. Seus esforços em Jaqueved foram dignos de elogio, e essa deveria ser uma época de celebração e congratulações. De fato, pessoalmente gostaria de expressar o orgulho que sinto de você. Nossos melhores generais estão dizendo que seus instintos táticos amadureceram e o tornaram um completo gênio estratégico. Não sou um deles, mas todos os gênios, sem exceção, consideram-no um igual. Assim como cresci para tornar-me um rei, parece que você encontrou seu lugar como nosso general. Estou muito interessado em ouvir seus relatos da tática de pequenos grupos móveis que tem utilizado.
Gostaria de conversar pessoalmente sobre isso. De fato, tenho minhas próprias revelações importantes a compartilhar. Seria melhor que pudéssemos nos encontrar. Outrora, eu tinha o prazer da sua companhia diariamente. Agora acredito que faz 3 anos desde a última vez em que falamos cara a cara. Mas precisamos lidar com a fenda, interrompeu Dalinar. Eve parou, olhando para ele. Então de volta para a página. Ela continuou a ler. Infelizmente, nossa reunião terá que esperar mais algumas tormentas. Muito embora seus esforços na fronteira tenham certamente ajudado a consolidar nosso poder, eu não consegui dominar Ratala, se seu líder renegado apenas com política. Preciso enviá-lo à fenda novamente. Você precisa acabar com essa facção. Uma guerra civil poderia arrasar Aletikar e não ouso esperar mais. Na verdade, gostaria de ter escutado quando conversamos, anos atrás, e você me desafiou a mandá-lo à fenda. Sadeias vai reunir reforços e se juntar a você. Por favor, mande um relatório sobre sua avaliação estratégica do problema. Esteja ciente de que temos certeza agora de que um dos outros grão-príncipes, não sabemos quem, está apoiando Tanalan e sua rebelião. Ele pode ter acesso a fractais. Desejo-lhe força de propósito e as bênçãos dos arautos na sua nova tarefa. Com amor e respeito, Gavilar. Eve levantou os olhos. Como você sabia, Dalinar? Está estudando esses mapas há semanas. Mapas das terras da coroa de Aletikar. Você sabia que ele ia designá-lo para essa tarefa. Que tipo de estrategista eu seria se não pudesse prever a próxima batalha? Pensei que fossemos relaxar, disse Eve. Deixar de lado a matança. Com o meu ritmo atual, que desperdício seria? Se não fosse esse problema em Ratalas, Gavilar teria encontrado algum outro lugar para eu combater. Herdais novamente? Talvez. Não se pode deixar seu melhor general parado, coletando crem. Além disso, havia homens e mulheres entre os conselheiros de Gavilar que se preocupavam com Dalinar. Se alguém podia ser considerado uma ameaça ao trono, era o Espinho Negro, ainda mais com o respeito que ganhou dos generais do reino. Embora Dalinar houvesse decidido anos antes que nunca faria tal coisa, muitos na corte pensavam que o reino estava mais seguro com ele longe. Não, Eve, disse ele enquanto fazia outra anotação. Eu duvido que um dia voltemos a morar em Colinar. Ele assentiu consigo mesmo. Aquela era a maneira de chegar à fenda. Um dos seus bandos móveis poderia cercar e tomar a praia do lago. Então ele poderia mover todo o exército através dela, atacando muito mais rápido do que a fenda esperava. Satisfeito, ele ergueu os olhos e viu que Eve estava chorando. A visão deixou-o perplexo e o lápis caiu de sua mão. Ela tentou se controlar, voltando-se para o fogo e se abraçando, mas as fungadas soavam tão distintas e perturbadoras quanto o osso se quebrando. Pelo bafo de Kelek, ele podia encarar soldados e tempestades, avalanches de pedras e a morte de amigos, mas nada em seu treinamento o preparara para lidar com aquelas lágrimas suaves. 7 anos, sussurrou ela. Durante 7 anos vivemos por aí, morando em carroças e paragens. 7 anos de assassinatos, de caos, de homens feridos chorando. Você se casou. Sim, eu me casei com um soldado. É culpa minha não ser forte o bastante para lidar com as consequências. Obrigada, Dalinar. Você deixou isso bem claro. Então, sentir-se indefeso era assim. Eu pensei que você tivesse aprendido a gostar. Agora você se enturma com as outras mulheres. As outras mulheres? Dalinar, elas fazem com que eu me sinta estúpida. Wise, a conversa é uma disputa para elas, disse Eve, jogando as mãos para o alto. Tudo precisa ser uma disputa para vocês, aletianos, sempre tentando se exibir uns para os outros. Para as mulheres, é esse horrível jogo tácito para provar quão espirituosas elas são. Eu pensei que talvez a única solução, para deixá-lo orgulhoso, fosse ir até a Guardiã da Noite e pedir a bênção da inteligência. A antiga magia pode mudar uma pessoa, fazer com que ela se torne grandiosa. Eve, cortou Dalinar. Por favor, não fale daquele lugar ou daquela criatura. É uma blasfêmia. Você diz isso, Dalinar, mas ninguém realmente se importa com religião por aqui. Ah,
Elas fazem questão de destacar como as crenças delas são superiores às minhas. Mas ninguém se preocupa com os arautos, só usam os nomes deles para praguejar. Vocês levam fervorosos para a batalha, só para transmutar rochas em grãos. Desse modo, não precisam parar de se matar por tempo bastante para procurar comida. Dalinar se aproximou, então se sentou na outra cadeira junto da lareira. É diferente na sua terra natal. Ela esfregou os olhos e Dalinar se perguntou se ela percebera sua tentativa de mudar de assunto. Falar sobre o povo dela frequentemente suavizava suas discussões. Sim, disse Eve. É verdade que existem pessoas que não se importam com ou com os arautos. Dizem que não devemos aceitar doutrinas irialianas ou voerins. Mas, Dalinar, muitos realmente se importam. Aqui vocês só pagam algum fervoroso para queimar glifos amuletos por vocês e pronto. Dalinar respirou fundo e tentou de novo. Bem, talvez, depois que eu cuidar dos rebeldes, eu possa convencer Gavilar a não me dar outra tarefa. Nós podemos viajar, ir para o oeste, até sua terra natal, para que você possa matar meu povo dessa vez. Não, eu não faria. Eles atacariam você, Dalinar. Meu irmão e eu somos exilados, caso tenha esquecido. Ele não via Tol há uma década, desde que o homem fora para Erdais. Ele aparentemente gostava muito de lá, vivendo na costa, protegido por guarda-costas aletianos. Evi suspirou. Nunca voltarei a ver as florestas afundadas. Já aceitei isso. Viverei nessa terra dura, tão dominada pelo vento e pelo frio. Bem, podemos viajar para algum lugar quente, até o oceano dos vapores. Só você e eu. Tempo juntos. Podemos até levar a Dolin. E Renarim. Indagou Eve. Dalinar, você tem 2 filhos, caso tenha esquecido. Você sequer se importa com a condição do menino. Ou ele não é nada para você, agora que não pode se tornar um soldado. Dalinar grunhiu, sentindo-se como se houvesse levado um golpe de massa na cabeça. Ele se levantou, então caminhou até a mesa. O que foi? Questionou Eve. Já estive em batalhas o bastante para reconhecer uma que não posso vencer. Então você foge, como um covarde. Covarde é o homem que retarda uma retirada necessária por medo de zombarias, disse Dalinar, recolhendo seus mapas. Voltaremos para Colinar depois que eu lidar com a rebelião na Fenda. Prometo a você pelo menos o ano lá. É mesmo, disse Eve, levantando-se. Sim, você ganhou essa batalha. Eu não sinto como se houvesse ganhado. Bem-vinda à guerra, Eve, disse Dalinar, indo em direção à porta. Não há vitórias definitivas. Só vitórias que deixam menos dos seus amigos mortos do que outras. Ele saiu e bateu a porta atrás de si. Sons do choro dela o seguiram escada abaixo e esprenos de vergonha caíram ao redor dele como pétalas de flores. Raios, eu não mereço aquela mulher, mereço? Bem, que assim fosse. A discussão foi culpa dela, assim como as repercussões. Ele desceu os degraus pisando duro para encontrar seus generais e continuar planejando seu assalto de retorno à Fenda. Canal Entre Capas Book. Inscreva-se, é de graça. Compartilhe com os amigos. E curta o nosso conteúdo. Fazendo isso, você muito nos ajuda.